Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nesta semana que passou, nós ficamos estarrecidos com duas falas que demonstram que este país está sendo dominado por verdadeiros bandidólatras. Nós sabemos, e isto é multissecular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição. E punição não é igual à prisão. Então eu espero que em algum momento o Brasil chegue a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. Nós temos hoje aproximadamente 650 mil presos no Brasil e 200 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas. Prisão domiciliar, que estão sob monitoramento eletrônico, ou estão em regime aberto, ou seja, não estão no cárcere. Então esse é um caminho que, com calma, com tranquilidade, com ponderação, nós precisamos percorrer. Estuprador tem que ser preso, homicida tem que ser preso, autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. Em coletiva de despedida como ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino simplesmente afirmou que o roubo não deve ser punido com prisão. Você entendeu? Esse canalha defendeu que furtos e crimes relativos a patrimônio, que nada mais é do que o roubo mesmo, não devem ser punidos com prisão. Você já teve o seu celular roubado? Eu já. É uma das piores sensações que se pode ter. Ainda mais hoje que tudo está no celular. Em questão de segundos, um vagabundo te faz se sentir completamente impotente. No meu caso, não foi a mão armada, graças a Deus. Eu estava andando em uma calçada movimentada, e o meliante catou o celular do meu bolso e sumiu no meio da multidão. Na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras capitais do país, muitos cidadãos estão com pânico de sair às ruas por causa dos benditos furtos de celular. E não tem mais essa de você estar com o celular na mão dando sopa. Você pode estar em uma calçada qualquer com o celular no bolso ou em uma bolsa, no caso das mulheres, e do nada surgem dois vagabundos em uma moto, eles te abordam a mão armada e ou você passa o celular ou eles te passam dessa vida. Pode ser de dia, à noite, na frente de um comércio ou até na frente da sua casa. Isso se não rapelarem sua conta te obrigando a fazer Pix. Essa tem sido a situação nas principais metrópoles brasileiras. Agora imaginem a bandidagem ouvindo da boca de uma autoridade constituída que o furto não deveria ser punido com prisão. E não foi só Flávio Dino, no mesmo evento o Lula afirmou que deseja humanizar o combate a pequenos crimes. A coisa que eu mais via passar na frente da minha casa em época de eleição era uma dessas jamantas grandes, sabe, com uma grade, como se fosse uma gaiola, com artistas fantasiados de preto, sabe, para dizer que bandido bom era bandido morto. Bandido bom era bandido que tinha que pegar a prisão perpétua. Sabe, eu não sei por que alguém não propôs, vamos fazer como era antigamente, procura-se vivo ou morto. Divulga a cara de todo mundo, sabe, coloca nos potes e fala vivo ou morto. Isso não é polícia. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes. Não existe incentivo maior para a criminalidade do que afirmações como estas. Ainda mais em um país onde mais de 60 mil corpos são espalhados pelo chão todos os anos por conta da violência urbana. Essas falas causam o efeito diametralmente oposto da política de tolerância zero contra o crime. Ao contrário do que propõe Lula e Dino, a política de tolerância zero se trata da aplicação estrita da lei e da repressão policial justamente sobre os delitos menores. Pois isso passa a seguinte mensagem para a população: se o sujeito é preso por apenas pichar um muro ou fazer xixi no poste, imagine o que vai acontecer com quem roubar uma carteira ou cometer um homicídio.
Na década de 90, a cidade de Nova York estava dominada pela violência urbana. Em 1994, o prefeito Rudolph Giuliani começou a aplicar a política de tolerância zero na cidade. E os índices de roubos e assaltos praticamente zeraram em menos de um ano. Ou seja, esses canalhas que tomaram nosso país de assalto estão indo na contramão daquilo que resolveu o problema da criminalidade em Nova York. Estão passando justamente o recado oposto para a população. Olha, se você cometer um furto, fica de boa que isso nem prisão deveria dar. Se a tolerância zero comprovadamente diminui os índices de criminalidade, obviamente o oposto da tolerância zero aumentará exponencialmente todos os índices de criminalidade. Bom, como você está cansado de saber, todo final de ano recebemos nos grupos de WhatsApp e vemos nas redes sociais aqueles avisos para termos mais atenção ao sair às ruas por conta dos presidiários que são beneficiados com as benditas saidinhas. O grande problema é que nesses períodos, além de aumentar a incidência de crimes nas regiões metropolitanas, uma parte considerável dos presos que saem acabam não voltando para cumprir o restante da pena. E assim voltam às ruas para praticar seus crimes. Como você deve se lembrar, em dezembro do ano passado, o PM Roger Dias da Cunha foi executado com um tiro na cabeça em Belo Horizonte, por um criminoso beneficiado com a saidinha de Natal. Roger Dias tinha acabado de ter uma filha. Pois bem, alguns dias depois dessa tragédia, circulou esse vídeo aqui. Seu Luan, o senhor tem 20 anos? Isso. O senhor está com frio? Pouco. Tem que tirar as algemas dele, tá? Agora que é audiência não pode ocorrer com réu com a mãe. Seu Fabiano fica de conversa, não presta atenção. Viu? Tá gravado, tá vendo? Tá gravado, mas foi só batido. Não. O senhor está com frio, senhor? Desliga o ar-condicionado, por favor. É isso, vou pegar lá. Pega um café pro seu Luan. Eu não vou fazer audiência com ele mesmo. Eu vou dar meu terno pra ele. O senhor vai dar seu terno? Tá bom. Aí, não. Aí, o senhor toma um cafezinho para o senhor se esquentar. Pronto. Quando o senhor parar de tremer, a gente continua a audiência. Melhorou um pouco, seu Luan? Melhorou, senhora. Pronto. Tá. O senhor é casado? Esse vídeo é de um traficante em uma sessão de audiência de custódia. No Brasil, todo meliante capturado por um policial antes de ser preso passa por um juiz que vai ouvi-lo para saber como foi a abordagem policial. Ou seja, não é debatido o crime que ele cometeu ou os danos que ele causou, e sim como a polícia agiu com ele. Se ele sofreu alguma agressão, se o trataram mal, se sofreu alguma ofensa. E se o meliante inventar que foi maltratado ou que sofreu uma agressão psicológica, o policial é autuado e tem que provar para o juiz que não cometeu nenhum tipo de agressão, com risco de sofrer uma punição e do meliante ser liberado. Ou seja, não é o bandido que tem que provar sua acusação, e sim o policial que tem que se defender para provar inocência. E agora, a autoridade máxima do país, o presidente da República, diz que deseja humanizar o combate a pequenos crimes. O que será que ele quer dizer com isso? Será que o bandido deve, além de tomar um cafezinho, receber uma massagem do juiz durante a audiência de custódia? A verdade é que desde o fim do regime militar, a esquerda, com seu discurso de direitos humanos, vem fazendo importantes trâmites no campo jurídico para promulgar leis que beneficiam os criminosos e que amarram as mãos da polícia. Tudo para criar um ambiente que dificulta ao máximo a atividade repressiva da polícia no combate ao crime. Pode ter certeza que Roger Dias, o PM de Minas Gerais, poderia ter evitado ter deixado sua filha recém-nascida órfã. Se tivesse segurança jurídica para ter cancelado o CPF daquele delinquente. No vídeo que com certeza você deve ter recebido em algum grupo de WhatsApp, é nítido que Roger poderia ter atirado no criminoso antes do mesmo atirar nele,
Porém, o PM titubeia em agir porque sabia que isso lhe traria grandes complicações. Bom, lembro que quando o vídeo do traficante na audiência de custódia viralizou, eu postei essa imagem nas minhas redes e pedi para que as pessoas comentassem o que vinha à cabeça ao vê-la. Eu li diversos comentários bem criativos, mas a grande maioria escreveu que o crime compensa no Brasil. Sim, essa é a mensagem que está sendo passada para a população deste país. O crime compensa no Brasil. Afinal, de um lado, temos um traficante em uma audiência de custódia recebendo um tratamento VIP que muitos trabalhadores honestos não recebem. E de outro lado, temos um ladrão que foi colocado na presidência da República. Mas enfim, o que temos que entender é que essas falas do Lula e do rechonchudo ex-ministro da Justiça... A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações de envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, não são apenas falas irresponsáveis, mas possuem método. Essa turma voltou à cena do crime para cumprir um objetivo muito bem definido. É necessário se criar um ambiente onde o crime compensa. É necessário amarrar cada vez mais as mãos da polícia, enquanto se proporciona todo tipo de direito para os delinquentes. A verdade é que a bandidolatria da esquerda vai muito além do que você pode imaginar. E é isso que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, recado rápido e extremamente importante. Todos nós assistimos alarmados nesta semana a Globo fazendo perseguição política disfarçada de jornalismo. Na busca e apreensão realizada na casa de Bolsonaro em Angra dos Reis, primeiro a jornalista Daniela Lima, em rede nacional, falou que a família do presidente havia fugido de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco. O que logo foi desmentido. Bolsonaro saiu para pescar com os filhos às 5 horas da manhã, antes da PF chegar em sua casa. E assim que ficaram sabendo da busca e apreensão, voltaram e receberam os policiais com toda a tranquilidade de quem não deve nada. Olha aí, gente, eu acho que a gente tem um som, será, gente? Porque você vê o Bolsonaro sai, a Polícia Federal tá saindo também, daqui a pouco o Bolsonaro vai ser acompanhado pelo Carlos, olha aí, ó, olha aí, sai o Carlos Bolsonaro, o filho 02, aparentemente tranquilo. Aqui a gente pode... Chega o Eduardo. Depois, como se não bastasse, a Daniela Lima divulgou que Carlos Bolsonaro estaria em posse de um notebook da ABIN. Informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. Fato que foi desmentido pela própria ABIN e que a Globo depois teve que fazer uma retratação, pois o computador foi apreendido na casa de um ex-assessor de ramagem, que é casado com uma servidora atual da ABIN. O que temos que entender é que a principal fonte de renda da chamada grande mídia são as propagandas oficiais do governo. Por exemplo, só no ano de 2023 a Globo recebeu do pagador de impostos através do governo Lula 66 milhões de reais. Agora junte isso com o fato de as redações desses veículos da imprensa tradicional estarem inundadas de militantes de esquerda. O resultado é um jornalismo completamente parcial, que apenas manipula e desinforma. Por outro lado, é muito importante se manter bem informado. Nós precisamos saber o que está acontecendo à nossa volta. Nenhum regime totalitário prospera sob uma população bem informada.
É por isso que a cooptação dos meios de comunicação é a premissa fundamental de qualquer ditadura. Aí você me pergunta, Luiz, diante disso, existe algum jornal que seja confiável no Brasil? E a resposta é sim. Ainda existem veículos de imprensa que podemos confiar. São pouquíssimos, mas existem. Um deles é a Gazeta do Povo. Há pelo menos uns 10 anos, todas as manhãs e à noite antes de dormir, eu entro no portal da Gazeta do Povo e leio todas as notícias e matérias do dia. Inclusive até para poder preparar as pautas dos vídeos aqui do canal. Diferente de outros veículos de imprensa que têm uma linha editorial progressista, a equipe da Gazeta do Povo possui valores e convicções conservadores. E as notícias são passadas sem aquele viés político e ideológico que apenas distorce os fatos. Além disso, a Gazeta conta com os melhores colunistas de opinião do país. Alexandre Garcia, Cristina Gremel, Lacombe, Rodrigo Constantino, o mestre J.R. Guzzo. Aliás, as colunas do Guzzo são um deleite. Não existe uma semana que eu não fico na expectativa para ler o que ele vai escrever sobre determinados assuntos. Mas enfim, fevereiro é o mês de aniversário da Gazeta do Povo. O jornal está completando 105 anos de história. E para este mês de aniversário, eu fiz uma parceria com a Gazeta para oferecer aos inscritos aqui do canal uma super promoção. Por apenas R$ 5,00 por mês, nos primeiros 6 meses, só R$ 5,00. Você terá acesso ao conteúdo completo do melhor jornalismo independente do Brasil. Estou falando de 80% de desconto no valor cheio da assinatura. Para isso, basta acessar meu link em parceria com a Gazeta, gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Ou, se desejar, é só apontar seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela. E pode ficar tranquilo, que você pode cancelar a assinatura quando quiser e de modo super fácil. Mas garanto que você não vai querer fazer isso. E já que estamos falando de jornalismo independente, como você deve saber, por conta de toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, este canal continua desmonetizado. Há mais de um ano eu não ganho nenhum centavo para fazer conteúdo aqui. É por isso que os vídeos não são interrompidos por propagandas. Diante disso, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo. E também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, luisconz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado. Então vamos lá. Até que Flávio Dino sente definitivamente em sua cadeira especial com pés reforçados na Suprema Corte, Edson Fachin continua sendo o mais comunista dos ministros do STF. Conheci um professor que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Chamava Edílio Ferreira. O Edílio era professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida. Como você deve saber, no mês de junho de 2020, Fachin proibiu operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. O ministro restringiu inclusive o uso de helicópteros em voos sobre os morros. A medida era enquanto durasse a pandemia, mas permaneceu até setembro do ano passado. Agora não é que já está liberado, mas para a polícia realizar algum tipo de operação nos morros, é necessário protocolar um requerimento com muita antecedência e seguir uma série de protocolos burocráticos e normas de atuação que apenas dificultam as operações. Ou seja, sob o aval do STF, as facções criminosas mais perigosas do país ficaram mais de 3 anos sem sofrer qualquer tipo de represália policial. E neste tempo,
prosperaram como nunca, aumentando o seu domínio e fazendo com que os morros cariocas se tornassem de fato um estado à parte, com suas próprias leis. Bom, mas como eu falei, tudo isso tem método. Lenin dizia que o melhor revolucionário é um jovem desprovido de moral, pois é ele quem desmonta a estrutura social, que precisa ser desorganizada, para facilitar a ascensão revolucionária. Lenin dizia também que uma sociedade dominada pelo caos e pela violência se torna mais dependente do Estado, visto que deposita nele sua segurança. Herbert Marcuse, pensador socialista da Escola de Frankfurt, dizia que uma sociedade corrompida e enfraquecida pela criminalidade se torna o terreno ideal para a revolução socialista, que nesse caso não seria mais recebida como uma tirânica invasão, mas sim como uma salvadora messiânica. Ou seja, quando Dino não quer prender quem pratica furtos, quando Lula quer humanizar o combate a pequenos crimes e quando Fachin proíbe operações policiais nas favelas, eles estão apenas seguindo a velha cartilha revolucionária de transformar os chamados marginalizados nos principais agentes da revolução. Temos que entender também que todo progressista que se preza carrega os conceitos antropológicos de Rousseau como verdade absoluta. O filósofo de Genebra dizia que a propriedade privada estava no centro das desigualdades, dos assassinatos e das guerras, e que o homem, ao contrário do que afirmam outros filósofos conservadores, é um ser de moral incorruptível em seu estado natural, a chamada teoria do bom selvagem. Para Rousseau, todos nós nascemos bons e cheios de virtudes, mas é o meio desigual em que vivemos que nos leva à corrupção. E assim nasceu o mito de que a sociedade é a grande corruptora da humanidade e que uma sociedade sem desigualdades permitiria aos homens se desenvolverem em sua plenitude sacrossanta. E é aí que pousamos naquela sociedade perfeita e imaculada prometida no estágio final do comunismo. Só que esse pensamento de Rousseau eleva o homem a um patamar de pureza, o impedindo de realizar o seu autoexame e assim ficar cara a cara com seu eu corrupto. E um fato inconteste é que só conseguimos caminhar em direção a algum tipo de virtude quando percebemos o quanto somos maus. O pior disso é que qualquer um que acredite que é naturalmente bom e que são as circunstâncias que o corrompem, estará pronto para cometer todo tipo de delito contra essas circunstâncias e, por consequência, nenhuma possibilidade de condenação, pois os delitos, nesse caso, foram cometidos visando a destruição da própria estrutura causadora dos males. E é aí que todo crime passa a ser justificável. Por isso que podemos entender a mentalidade esquerdista que vê lógica no assalto. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, começa a pensar. A mentalidade esquerdista que quer acabar com a polícia militar. Fim da polícia militar, não acabou. Tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. A mentalidade esquerdista que acha que o furto não deve ser punido com prisão. Um furto. A mentalidade esquerdista que promove políticas de desencarceramento. Nós vamos promover o desencarceramento. E a mentalidade esquerdista que levou Fachin a proibir operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Bom, mas essa lógica perpetrada por Rousseau de que a virtude é o estado natural do homem, mas o meio desigual que o corrompe, poderia ser facilmente desmistificada apenas analisando algumas tribos primitivas, onde estas viviam em sociedades igualitárias e mesmo assim cometiam terríveis barbáries uns com os outros. A perspectiva conservadora, que os progressistas não aceitam, é que todo ser humano é ontologicamente ambíguo, ou seja, já nascemos contemplando a corrupção e a virtude em nossas almas. Vivemos em um conflito perene entre a retidão e a intemperança. Possuímos a mesma natureza do Hitler e de São Francisco de Assis.
Analisando isso através da antropologia bíblica, chegamos na doutrina do pecado original, onde já nascemos em um estado de transgressão. E é justamente por isso que a salvação na concepção cristã é externa a nós. É pela graça de Deus, e não pelos nossos esforços em cumprir seus elevados critérios, já que isso seria impossível devido à nossa natureza pecadora. Bom, você crendo ou não na Bíblia, a realidade é que todos nós temos milhares de pulsões malignas latentes no nosso interior, mas ao mesmo tempo somos dotados da capacidade de não externá-las. Temos a capacidade de refrear o mal. Em um momento de raiva, podemos ter o desejo de arrebentar a cara do cidadão que nos deu uma fechada no trânsito. Podemos ter o desejo de matar alguém que puxou o nosso tapete no trabalho. Podemos ter o desejo de se apropriar de algo que não seja nosso. Podemos ter o desejo de aceitar uma propina. Podemos ter o desejo de se juntar a uma facção criminosa. Mas como seres humanos, o que nos diferencia dos demais animais é justamente a capacidade de ir contra nossos desejos, a capacidade de ir contra os nossos instintos. Somos dotados da capacidade de impedir que as nossas pulsões malignas interiores sejam externadas em forma de atos concretos. Somos dotados da capacidade de fazer o que é certo no lugar daquilo que em um primeiro momento nos pareça bom e prazeroso. E todo aquele que se deixa levar por uma pulsão maligna sabe no seu interior que fez a escolha errada. E é claro que o meio ou a sociedade pode influenciar em certa medida nossos atos. E influencia tanto para o bem como para o mal. É óbvio que a pessoa que nasceu vendo seu pai espancar sua mãe todos os dias, a pessoa que mora em um lugar repleto de violência gratuita, terá mais dificuldade em externar virtudes do que uma outra que nasceu em um ambiente mais saudável. Dizer o contrário seria até desumano. O fato é que o meio pode sim influenciar, mas jamais pode determinar. O meio nunca vai suplantar nossa capacidade de escolha. O meio jamais vai suplantar nosso livre-arbítrio para escolher o bem em detrimento do mal. Por isso, a partir do momento que nos organizamos em sociedade, regras são necessárias, justamente para nos proteger da nossa própria maldade. E o descumprimento dessas regras devem ser passíveis de punições, independente da influência do meio, pois o meio sempre será caótico por resultado da própria iniquidade humana. E quanto mais severas e eficazes forem as punições, mais harmoniosa será nossa convivência dentro desse caos. Se o delinquente que invadiu a propriedade de alguém for recebido a tiro, outro delinquente pensará 10 vezes antes de fazer o mesmo. Se o sujeito pegar 3 anos de prisão por apenas pichar um muro, outro pensará 10 vezes antes de assaltar alguém. Se operações contra o tráfico em favelas forem cada vez mais recorrentes, outros jovens pensarão 10 vezes antes de se envolverem com facções criminosas. Se o traficante que está andando na comunidade com um fuzil na mão levar um tiro bem no meio da testa do sniper, outro traficante pensará 10 vezes antes de sair por aí ostentando sua metralhadora. Infelizmente o medo, e nesse caso o medo da punição, é um dos agentes mais eficazes em impedir que o nosso lado maligno seja externado. É claro que investimento em cultura e educação são fundamentais e influencia na diminuição da violência, mas isso é uma medida de longuíssimo prazo. Hoje o Brasil é um narco-estado onde se mata mais que a Ucrânia em guerra. Somos um dos países mais violentos do mundo. Precisamos de uma solução emergencial. Solução essa que definitivamente não é estabelecida, com o ministro da Justiça afirmando que quem rouba não deve ser preso, muito menos com o presidente defendendo tratamento humanizado para bandido, mas sim com tolerância zero para o crime, mas sim com mais operações nas comunidades dominadas pelo tráfico, mas sim com a polícia devidamente preparada com retaguarda jurídica para que o policial possa cancelar o CPF do vagabundo quando necessário. E claro, com um investimento pesado na construção de mais e mais presídios. E se não tiver verba para isso,
Cadeia igual coração de banho pra mim, sempre cabe mais. Mais desconfortável que o preso, tá aquele cara debaixo da terra. E aquele que chora a morte do teu filho a vida toda. Porém, essa turma que voltou ao poder vai na contramão disso tudo. Fato que toda a bandidagem desse país já sabia de antemão. Vai doer, vai doer! Vai doer, vai doer! Vai doer, vai doer! Vai doer! Vai doer, caralho! Vai doer, pô! Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um patrocinador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Também não deixe de assinar a Gazeta do Povo por apenas R$5 mensais, através do link gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. O link está fixado aqui no primeiro comentário. Ou é só apontar seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram, no Rumble. @Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!